Criançada, tudo bom com vocês? Voltei hoje aqui com mais um vídeo. Hoje eu tô bem animada porque o vídeo de hoje é bem legal. O vídeo de hoje tem por tema Escrita na Parede. É uma historinha que eu acho que poucos de vocês já escutaram, então vem comigo que eu vou lá contar pra vocês. Você já viu palavras escritas em um muro ou em uma parede? Não é nada bonito, não é? Como seria se você visse uma escrita aparecendo em uma parede, mas não visse quem estava escrevendo ou ainda não entendesse a mensagem? Foi isso que aconteceu no banquete de um rei. Veja só, haveria um grande banquete no palácio. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Belsazar era o rei da Babilônia. Ele era neto de Nabucodonosor. Ele escolheu um dia para honrar os deuses da Babilônia com uma grande festa. Todos estavam prontos para o banquete. Por meses, o exército de Ciro vinha vencendo as batalhas contra o exército da Babilônia. O povo estava preocupado porque o general persa estava acampando muito próximo da cidade de Babilônia. Todos desejavam alegrar-se e esquecer de tudo sobre a guerra. O banquete de Belsazar começou de manhã e durou o dia inteiro. Havia dançarinas, contadores de histórias para alegrar os convidados. Suponha-se que era uma festa em homenagem aos deuses da Babilônia. Mas a maioria das pessoas estavam preocupadas em alegrar-se bebendo vinho, comendo e se divertindo. Belsazar não queria servir a Deus, só queria fazer sua própria vontade. Ele não era humilde. Deus teria se alegrado se ele se arrependesse, mas ele preferiu continuar fazendo tudo do seu jeito. O verdadeiro Deus viu tudo aquilo e ficou muito triste. Ele tinha tentado fazer Belsazar mudar os seus caminhos, mas ele não ouvia. À medida que Belsazar ficava mais bêbado, sua maldade só aumentava. Ele pediu as taças sagradas que Nabucodonosor tinha trazido do templo de Jerusalém. Ele e seus convidados as encheram de vinho e ofereceram aos seus deuses. Dá para imaginar a cena? Aqueles utensílios que no passado tinham incenso e azeite sagrado no templo de Deus, agora estavam cheios de vinho e sendo usados para homenagear ídolos. De repente, houve uma agitação. Em uma das paredes do palácio, uma pálida e misteriosa mão, desligada de qualquer corpo, começou a escrever. Belsazar, horrorizado, arregalou os olhos. A Bíblia diz que suas pernas ficaram fracas e trêmulas e os seus joelhos batiam um no outro, de medo. Ele chamou seus mágicos e astrólogos, chamou também os sacerdotes que serviam aos deuses que eles estavam homenageando, e disse: "Se alguém disser o que essas palavras significam, eu lhe darei uma corrente de ouro e o farei o terceiro importante no governo da Babilônia." Mas nenhum de seus sábios conseguia interpretar as palavras. Belsazar tremia e ficava cada vez com mais medo. Finalmente, a mãe dele se lembrou de Daniel. Assim, Daniel foi levado perante o rei e lhe mostraram a misteriosa escrita. As palavras de Daniel foram respeitosas enquanto ele dava as más notícias ao rei. Daniel disse: "Você tem sido orgulhoso, você insultou a Deus, e por isso ele enviou essa mensagem. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene significa que Deus logo porá fim ao seu reino. Tekel significa que Deus tem julgado você e o encontrou culpado de horríveis pecados. Parsim significa que os persas conquistarão Babilônia." Mesmo Belsazar colocando uma corrente de ouro no pescoço de Daniel e o promovendo terceiro em posição ao reino, as palavras de Deus se cumpriram. O exército persa, comandado por Ciro, entrou na cidade e a conquistou. Belsazar foi morto aquela noite.
Algumas vezes, ao servirmos a Deus, as pessoas não ficam contentes conosco. Deus nos fará forte bastante para levar sua mensagem a quem precisa ouvi-la. Você será mensageiro ou mensageira de Deus e falará aos outros sobre ele? Bom, criançada, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo.